amigos do programa Segundo Tempo, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso programa, episódio número 23 do programa Segundo Tempo. Eu sou o Fábio Guerra e temos o prazer de ter como nosso convidado para o nosso programa de hoje o Gava, nosso amigo, consultor, professor, escritor. Dá uma boa noite aí, Gava. Boa noite a todos, boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Tá bom, obrigado. Fazem parte também da nossa mesa que estamos compostos hoje de time completo, o Fábio Nepomuceno. Boa noite, pessoal, tudo bem? Mais um programa aí para vocês. E também está presente Rogério Lobatel. Boa noite, Gava, boa noite, Fábio, boa noite, Guerra, boa noite, Evaldo. Sejam todos bem-vindos aí para mais um belo programa. Então, tá bom. Aldoir de Moraes. Boa noite, pessoal. Boa noite, Gava, nosso balaústre aí das escrituras sagradas. Seja bem-vindo. Então, antes de darmos início desse nosso bate-papo com o Gava aí para conhecê-lo, conhecer um pouco da sua experiência, suas expectativas do programa Segundo Tempo, convidamos a todos que estão nos acompanhando, assistindo, ouvindo aí no Spotify, ou acompanhando nas nossas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, Google, aonde for aí, siga-nos, compartilhe nosso conteúdo, acompanhe nosso material, faça seus comentários, coloque aí a sua opinião, mande suas perguntas, mande sua sugestão. Quem tiver alguma indicação de nome que acha bastante oportuno que a gente possa trazer, compartilhe, mande para nós também, para que a gente possa conhecer esse potencial entrevistado aí. E também já fazemos o nosso convite para que você possa entrar no site do Programa Segundo Tempo, programasegundotempo.com.br. Agora, para dar início efetivamente ao nosso bate-papo com o Gava, convidamos aí, Gava, te apresenta aí, professor, consultor, escritor, te apresenta para nós aí, para a gente conhecer um pouquinho da tua experiência e conhecer o Gava nesse programa Segundo Tempo. Muito bem. Boa noite formalmente, mais uma vez. Então, Rogério Gava, né? Eu trabalho com educação já há um certo tempo, sou professor há 20 anos, né? Antes disso, contando um pouco da minha história, né? Eu comecei, quando chegou a época, quando se chamava segundo grau, né? E não ensino médio, né? Eu fui fazer, comecei estudando ciência da computação, né? Na UX, né? Em Caxias. E aí fiz um ano de computação, vi que aquilo não tinha nada a ver comigo, né? Fugi dos computadores, como o diabo foge da cruz. E aí eu fui trabalhar num hotel, né? Hotel aqui em Bento, eu sou de Bento Gonçalves, hotel aqui em Bento, né? O da Londra, que vocês conhecem aí também, né? Meu pai trabalhava, né? Nesse hotel, nessa época, e aí eu fui trabalhar com ele lá, né? Aquela questão, né? Que ou estudava ou trabalhava as duas coisas. Aí eu estava na faculdade, eu resolvi parar, dar uma, né, trancar, enfim, e não estava assim gostando daquilo que estava fazendo. Fui trabalhar no hotel, fiquei trabalhando no hotel quase um ano e aí decidi fazer hotelaria. Então a minha formação de graduação, falando um pouco, é hotelaria. Sou formado em hotelaria pela Universidade de Caxias do Sul, estudei em Canela, né? E depois de formado, trabalhei em hotel, voltei a Bento, trabalhei no da Londra, mais uns 2 anos e meio, algum tempo, e depois decidi partir da hotelaria para outra, né? Quando eu saí da hotelaria, eu fui trabalhar com vendas, né? Que também era a oportunidade que tinha, né? Eu vi que hotel eu não ia mais trabalhar em hotel e fui trabalhar com vendas. E comecei a trabalhar com vendas, trabalhei com vendas mais ou menos uns 10 anos. Trabalhei muito com indústria moveleira, que aqui em Bento é muito forte, vendendo máquinas, né? O que eu mais trabalhei foi vendendo máquinas para a indústria moveleira. E aí o tempo foi passando e eu fui sentindo a necessidade, enfim, de não ficar assim um simples vendedor e buscar alguma outra formação. Eu tinha me formado em hotelaria e, bom, tinha trabalhado, mas profissionalmente não estava mais valendo a pena, né? E aí, então, começou a ideia, eu sempre achei, tem algumas coisas que a gente acha, assim, né? Tem um feeling que tem uma queda, assim, para lecionar. Aí começou a me passar pela cabeça essa questão de dar aula, né? E de ter uma formação melhor. Então,
para colocar isso mais cronologicamente, em 1999, eu fui a Porto Alegre, né? Ou melhor, eu ia a Porto Alegre todos os sábados, durante 2 anos, estudar na ESPM, na Escola Superior de Propaganda e Marketing, onde eu fiz a minha pós-graduação, minha especialização em marketing. Época que a gente aqui na Serra tinha que ir a Porto Alegre para fazer uma pós, né? Quase não tinha aqui, né? Tinha que ir para lá. E foi uma experiência muito legal, muito bacana, um divisor de águas para mim. E a partir daquilo, né, foram 2 anos, metade de 99 até metade de 2001. E aí eu trabalhava em vendas nessa época ainda, em máquinas, e aí quando eu me formei na ESPM, né, o prêmio que eu recebi onde eu trabalhava, eu fui despedido. Né? E aí, eu disse, bom, ainda bem que eu fiz alguma coisa, né? Aí o meu irmão, meu irmão mais novo, que já lecionava naquela época, ele me abriu uma porta para eu fazer uma pesquisa para a Faculdade Cenecista de Farroupilha, né? Que chamava aquela época CESF, Centro de Ensino Superior de Farroupilha. E eu ajudei a fazer uma pesquisa, montei uma pesquisa e tal, e aí fui apresentar. Era uma pesquisa que tinha o CDL envolvido, uma pesquisa que um aluno fez, orientando do meu irmão, e eu ajudei a fazer essa pesquisa e fui apresentar os resultados na faculdade. Casualmente, né, nessa época, o diretor da faculdade estava com problema, estava às voltas e ele ia implementar o curso de turismo e não tinha coordenador, né? E ele me perguntou se, né, lá pelas tantas, eu topava ser coordenador do curso de turismo. Bom, eu tinha me formado em hotelaria, eu tinha terminado minha especialização, eu estava querendo entrar na vida acadêmica e quase que eu respondo para ele, bom, eu dou curso até de balé clássico, né? Qualquer coisa aí para entrar nessa oportunidade aí. Para entrar na oportunidade. E assim aconteceu. Aí eu comecei coordenando o curso de turismo, coordenei o curso de turismo lá de 2002 até 2002, 2003, 2004, até 2004. Depois coordenei pós-graduação, né? Aí quando eu entrei no CESF em Farroupilha, tive uma ajuda muito grande do diretor, o diretor Felicete de Farroupilha, que eu na maior cara de pau, fazia 1 mês que eu trabalhava na faculdade. Ele disse, olha, eu tô a fim de fazer mestrado. Não, beleza. Não, só que o seguinte, eu não tenho dinheiro para pagar, né? Aí eu disse, se tu me ajuda a pagar metade, a outra metade, eu me viro aqui, né? Com o que eu já estou ganhando aqui. E ele topou, né? Naquela época era mais raro, mestres e doutores mais ainda, né? E a faculdade precisava disso, então ele viu aquele meu interesse e me bancou. E eu fui fazer, então, mestrado, isso em 2002, na Unicinos, mestrado em administração. E aí fui aprendendo a ser professor, né, na Marra e tal, e fazendo mestrado. O mestrado foi me mestrei em 2004. E aí, aproveitando o embalo do mestrado, defendi até a dissertação aí pela metade de 2004, já engatei me preparar para o doutorado para tentar entrar na URGS. E aí consegui entrar no doutorado da URGS em administração também, em 2005, me doutorei em 2009. E fui seguindo, aí começou a aparecer a oportunidade de dar aula em pós-graduação, né? E aí vim vindo nessa batida. E junto com isso, lá em 2002, quando eu comecei com essa história, eu comecei também, todo professor é consultor e vice-versa, né? E aí comecei, Aldo ir atrás do Sebrae, eu acho que o Aldo nessa época nem estava no Sebrae, né? 2002, comecei a trabalhar com o Sebrae, trabalhei bastante tempo, e venho até hoje com o Sebrae também, alguns períodos que eu parei e tal, mas os últimos 20 anos trabalhando bastante com isso também. E aí, na época que eu estava fazendo doutorado, lá pelo 2º ano, um colega meu, que virou colega meu, né, um colega professor lá da Fundação Dom Cabral de Minas, lá de Nova Lima, né, que é a Dom Cabral, uma business school, ele achou um artigo que eu havia publicado e entrou em contato comigo, me passou um e-mail, né, naquela época
só e-mail, WhatsApp, tal, eu recebi um e-mail de uma pessoa lá de Belo Horizonte pedindo se podia usar o meu artigo e tal. Não, sem problema algum, né? E fomos conversando, construímos aí uma amizade, uma parceria acadêmica que acabou resultando em 3 livros publicados sobre proatividade do mercado, que foi o tema da minha tese de doutorado, que virou esses 3 livros, o primeiro em 2011, depois o segundo em 2014 e o terceiro em 2019. E nessa batida de escrever, que eu gosto muito de escrever, eu desde 2013, já são 10 anos praticamente, escrevo crônicas, né, para o jornal aqui de dentro, o jornal Integração, que começou impresso, hoje em dia é só online, né? E aí, em 2017, eu reuni as crônicas até então publicadas e lancei um livro de crônicas que se chama Felicidade, né? E que aí, até se eu tivesse aí ao vivo e a cores, eu iria presenteá-los, mas já fica o meu compromisso de presenteá-los com o livro de crônicas, né? Que é um negócio que eu gosto muito de fazer, escrever, enfim. Então, basicamente, assim, de forma bem rápida, né? A minha trajetória até hoje, e me considero, assim, um cara acadêmico, mas sempre com um pé na empresa, na realidade, na consultoria. Nunca trabalhei, tive oportunidades assim, mas eu nunca trabalhei só numa faculdade, assim, full time, só num local. Eu sou muito, assim, de ter várias coisas ao mesmo tempo, né? E sou muito, assim, de uma liberdade, né, de ir e vir, vamos dizer assim, né, gosto muito dessas questões, né, então isso para mim é fundamental, né, eu nunca fui, assim, totalmente acadêmico naquela questão de ficar numa faculdade a vida inteira, me aposentar lá dentro, escrevendo artigos, nada contra isso, obviamente, mas só isso nunca foi a minha ideia sempre foi buscar aplicar na prática aquilo que eu vou desenvolvendo, vou aprendendo, enfim. Então, basicamente, assim, de uma forma bem sintética, essa é a minha trajetória. E essa inquietude aí de navegar entre academia, entre consultoria, entre atender empresas, essa inquietude que é natural, obviamente, mas ela vem muito mais da academia, onde o aluno pergunta se tu trabalha além de ser professor, que é normal e a gente escuta sempre isso, ou se é muito mais da área profissional, do pessoal, diz o seguinte, poxa, como aplicar isso? Eu acho que vem, Fábio, bastante de uma questão pessoal, assim, né? Fábio, né? Isso, né? Bastante da área pessoal, de uma maneira assim de ser, da minha maneira de trabalhar, né? Eu gosto assim, por exemplo, eu tenho minhas consultorias, tenho os meus cursos, então, mas lá pelas tantas eu preciso parar um pouco e ler um novo livro que lançaram para ver se eu tiro alguma coisa boa daí e tal. Então é uma liberdade que se eu tivesse fixo em algum lugar, seja numa faculdade, seja numa empresa, eu não teria, né? E também pelo seguinte, né? A gente sabe que só sendo professor a gente tem um crescimento limitado, né? E ainda mais nessa área de administração, enfim, né? Em outras áreas não tem tanta aplicação daquilo que a gente faz em empresas e tal, né? Alguém que trabalhe mais em campos de história, filosofia, por exemplo, que são super importantes, mas além de dar aula, se tiver a sorte de ser um escritor consagrado, dar palestra e tal, mas não consegue sair muito disso. Então, na administração, na gestão, para mim não faria sentido estar longe das empresas, porque é onde a gestão acontece, né? Então, é uma questão de enxergar sentido naquilo que a gente faz, né? Seria nessa linha, né? Beleza, Gabi. Uma pergunta. É o Guerra e Fábio. Nós dois, os dois Fábios, tá? Fábio, não tem como esquecer. 2 Fábio, Rogério, meu xará, né? Então não tem como errar, né? A gente separa o núcleo dos Fábios e por micro-região. Nossa, isso é mais fácil. Mas, Gava, é interessante que, pelo que eu entendi, tu começou como coordenador do curso em vez de ser professor, né? Geralmente a gente começa na vida acadêmica como professor e depois é convidado a coordenador. Mas eu queria perguntar também, essa é uma questão diferente, né, que eu notei,
E as suas crônicas, assim, né, que eu acompanhei algumas, né, crônicas da felicidade, do cotidiano, como é que você se inspira, assim? Isso são situações que você vive, situações que você vê, como é que vem essa inspiração para escrever sobre o nosso cotidiano, né? Sim, muito bem. É verdade, Fábio, eu comecei como coordenador, né? Por isso que né, de novo falando aí que quando o diretor me convidou, disse, se eu aceito ser coordenador, eu sou, né? Então, justamente, não é comum, né? Mas ele estava com um problema de achar um coordenador para o curso. E aí eu queria entrar como professor, eu nem sonhava de ser convidado para ser coordenador. E aí eu entrei ao mesmo tempo como coordenador e professor do curso. Então, eu escolhi professores para iniciar o curso estava começando, e eu me escolhi como professor, né? Então, vamos chamar assim, né? Eu me escolhi como professor também, porque eu queria começar a lecionar, né? E aí eu comecei numa disciplina, a primeira disciplina que eu lecionei na minha vida foi Fundamentos do Turismo, né? E eu, assim, o que eu sabia de turismo, além de ter ido para o Paraguai fazer compra, né? Eu tive uma cadeira no Paraguai, tá? Olha ali, ó. Eu tive uma cadeira de turismo na hotelaria. Eu tive uma cadeira de turismo, né? O que eu fiz? Eu peguei, retirei 20 livros de turismo na biblioteca, me enfiei lá na biblioteca e fui preparar a disciplina, ler, estudar e tal, né? Então, né, aí a primeira vez que eu entrei lá na sala de aula, eu pensei, pô, se os alunos soubessem, eles estão sendo cobaias comigo aqui, eles iam me atirar pedra, né? Mas saiu tudo bem. E aí a coisa foi indo, tanto é que eu fiquei 3 anos lecionando no turismo, né? Mas tu estava falando, Fábio, perguntando da inspiração, né, de escrever e tal. Bom, a primeira questão, para mim, escrever é uma questão de sobrevivência, uma necessidade. Então, eu acho que isso tem, né, vários escritores, assim, que já disseram e repetem que a gente escreve, antes de tudo, para a gente mesmo. É uma necessidade de escrever para colocar as ideias em ordem, né? O João Cabral de Melo Neto, ele dizia o seguinte, até está na epígrafe, uma das epígrafes do meu livro, Felicidade, ele colocava assim, escrevo para tentar me colocar uma ordem, já que a minha cabeça é um caos, né? Eu mais ou menos me sinto meio assim, né? Então, eu tenho uma necessidade de escrever para colocar as ideias em ordem, e os temas que eu gosto, eles vêm das leituras que eu gosto, né? Então, eu gosto muito de ler, né? Sou meio obcecado por ler, é quase obsessivo. Ler e ter os livros. Uma questão assim que eu não comentei ainda, que aí é uma paixão muito grande e um hobby, que eu tenho mais do que um hobby, né? A bibliofilia, né? Eu coleciono livros, tem alguma coisinha aqui atrás e tal. Então, eu coleciono livros, eu tenho um apreço muito grande, assim, pela palavra escrita e impressa, né? Então, vocês já viram que e-book não é comigo, né? Então, dessas leituras, tu lê uma coisa, uma segunda, uma terceira, vem a necessidade de juntar essas coisas e dar o teu recado a partir daquilo que tu aprendeu com as pessoas que escreveram, né? Que sabem muito mais do que tu. E eu gosto muito de decodificar também, né? Pegar, por exemplo, um filósofo meio difícil e tentando entender ele, depois escrever um texto decodificando, coisa de professor, né? Quer dizer, tentando explicar, passar para os outros. E nesse movimento, eu sinto se eu, antes de tudo, realmente entendi aquilo que eu li. Porque a gente só sabe, né, aquela velha máxima, a gente só se dá conta que sabe realmente alguma coisa quando consegue explicar para os outros, né? Então, os temas que eu escrevo, que é assim, felicidade, filosofia, religião, são temas que para mim são muito caros e eu gosto muito de ler sobre eles, né? Eu costumo separar, até falei da minha biblioteca, eu costumo separar, né? Isso não fui eu que inventei, mas é uma separação, eu até tenho uma crônica sobre isso. A primeira vez que eu li, que eu aprendi isso foi com o Rubem Alves, que é um filósofo educador que eu gosto muito, né? E ele trouxe isso de Santo Agostinho, e o Santo Agostinho separava as atividades da vida em utilidades e fruições. Utilidades é aquilo que a gente faz porque é útil, porque precisa fazer. Por exemplo, trabalhar é uma utilidade, né?
dar aula de estratégia, para mim, é uma utilidade, né? Mas tem o mundo das fruições, então eu separo minha biblioteca nesses dois mundos. Tem os livros de estratégia, de marketing que eu leio, que é utilidade, eu ganho a vida com isso, né? Mas tem os livros de fruição, ou seja, onde está o prazer, onde está o sentido das coisas, que são esses livros de filosofia, de religião. Eu gosto muito, muito de psicanálise, né, Freud, né, eu sempre digo assim, já me perguntaram quem foram os autores que mais me influenciaram e continuam a influenciar, então Freud foi e continua sendo um dos meus grandes mestres, assim. Então eu acabo escrevendo sobre essas coisas. Mas me interesso por tudo, assim, pegar minhas crônicas, né, quando der o livro de presente para vocês, vocês vão ver que eu acabo escrevendo sobre tudo, sobre batata frita. Um dia me deu vontade de escrever, pensar sobre a batata frita, e aí escrevi uma crônica sobre as batatas fritas. Aí eu vou pesquisar, coisa que eu gosto muito de fazer, de onde é que eram as batatas fritas, aí tu começa a ler um monte de coisa ao mesmo tempo, daqui a pouco tu tem 800 mil informações sobre a batata frita, e daí sai uma crônica, né? Então, é nesse sentido, né? E esse hábito esse prazer da escrita aí, ele segue uma linha. Mas quando tem uma obrigação de escrita de entregar conteúdos semanalmente ou com uma frequência talvez até maior, que por causa do jornal, como é que fica essa tua escrita? Como é que fica essa cobrança da entrega da crônica? Essa é uma boa pergunta, assim, para mim, assim, tem que ser, antes de tudo, um prazer, né? Esse jornal que eu escrevo, ele é mensal, né? Então já fica mais tranquilo, é uma crônica por mês. Às vezes, como hoje, até hoje, por coincidência, a menina do jornal me passou se eu conseguiria escrever 2 em setembro. Eu disse, não, escrevo, né? Aí tem 2 coisas, Fábio. Primeiro, porque eu tenho muita coisa escrita, né? Eu tenho um material aí que, se me pedirem 100 crônicas para uma semana, eu consigo mandar. Mas aquilo que tu levantaste é importante. Teve um período curto nessa minha trajetória aí com o jornal, que eu comecei a notar que estava virando uma obrigação escrever. E aí aí começou a perder a graça. Então tem que ter esse prazer aí, né? Escrever por obrigação realmente perde um pouquinho da... Mas às vezes já me aconteceu de ter que achar alguma coisa, achar algum tema, e tu acaba fazendo. Mas aí, no meu ponto de vista, na minha autocrítica, aquela crônica, claro, eu já estou com aquela questão que foi uma obrigação, ela não me parece tão boa quanto as outras, sabe? Porque ela saiu meio a forceps, assim, saiu meio na marra, né? Então, antes de tudo, ser uma atividade que tenha sentido, que seja prazerosa, né? E tem temas que tu não, por exemplo, tem temas sobre os quais eu não escrevo, né? Por exemplo, eu não sou um cronista político, né? Eu não sou um cronista social. Os meus temas, eles são mais abstratos, são mais fluidos, né? Eu não escrevo assim sobre o trânsito de Bento tá um caos, né? Que é verdade, tá um caos mesmo, né? Mas eu não escrevo sobre isso. Porque isso, se o cara quer saber, vai ler no jornal lá que o trânsito está assim, o trânsito está assado. Eu não faço uma crônica de engajamento, eu faço uma crônica de reflexão. Então, esse é o meu estilo, enfim, né? Cada um tem o seu, né? Então, é nesse sentido. E te pergunto aí do teu segundo tempo, como é que tu vê esse ciclo aí após os 45? Como é que está sendo essa experiência, essa vivência dos 45 mais aí? Com planejamento, com organização, com deixa a vida me levar? Conta para nós aí como é que está sendo esse... De tudo. Filosofia do Zeca Pagodinho, né? Isso aí. Primeiro assim, né, pessoal, que 45 mais, então, segundo tempo, eu já estou na prorrogação, né? depois eu pretendo ir longe, depois tem pênaltis, depois, né? Que eu tô com 55, eu tô com 10 a mais de 45 mais. Mas assim, eu acho que a vida da gente, ela é um misto de planejamento, né? Ela é um misto de planejamento e atalhos que a gente vai tomando pelo caminho, né? Eu jamais pensei, por exemplo, que eu fosse fazer doutorado em administração. Isso foi uma oportunidade que, ao mesmo tempo, eu fui garimpando ela e ela também apareceu na minha frente, né? Uma coisa foi levando a outra.
É claro que planejar é muito importante, né? E a gente está assim, nós estamos vivendo numa época que é uma coisa muito boa, a nossa expectativa de vida, ela está aqui na nossa região, tá roçando ali os 80 anos, então a gente tem que também pensar que nós vamos, né, durar bastante e com saúde, e aí a gente tem que ver o que a gente quer produzir, né? Até esses dias, né, que do falecimento do Jô Soares, ele falou que ele tinha medo não da morte, mas de ficar improdutivo, era o grande medo dele, né? Não poder mais criar, não poder mais... Então, eu acredito muito nisso, né? Hoje, por exemplo, eu penso daqui para frente, né? Começa a despontar ali os 60 anos no horizonte, eu me vejo trabalhando e tentando construir coisas hoje que elas vão seguir daqui a 5 anos, daqui a 6 anos. Quer dizer, que vocês já notaram assim que a palavra aposentadoria não rima muito comigo, assim, de agora parei, agora vou para a praia, não é assim. É produtividade no sentido, mas produtividade de coisas criativas, de coisas que tu possa, né? Claro que o trabalho, a rotina, ele tem a sua injeção, faz parte, né? Mas eu vejo dessa maneira. E por que eu falo misto, né, de planejamento com as coisas vão acontecendo? Porque a gente não... É impossível. Eu trabalho com planejamento estratégico. Seja no planejamento estratégico de uma empresa ou da nossa vida, é impossível a gente querer prever todas as coisas, né? É algo dinâmico, assim, né? Tem aquela velha piada, né, que diz, né, que não, acho que vocês já ouviram, que tu quer fazer Deus rir, né, conte para ele seus planos, né? Ele vai dar boas gargalhadas, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas isso não quer dizer que eu vou largar tudo e não vou planejar. Mas eu vou planejar com a consciência que o grande... Isso eu escrevi muito, assim, já sobre isso, quando a gente fala de felicidade, né? Tudo se resume numa questão. O objetivo não é a chegada, é o caminho, né? Se o caminho está ruim, a chegada perde todo o sentido, né? Quer dizer, o caminho tem que ser bom, né? Então, aquela coisa assim, não, agora eu vou fazer isso porque daqui a tanto tempo, aí eu vou chegar... Não, eu vou chegar, eu imagino que eu vou chegar, mas eu não tenho certeza nenhuma de vou chegar, ninguém sabe. Agora, hoje tem que ser legal, tem que ter... Acho que por isso que eu escrevo também, porque hoje tem que ser bacana, a gente tem que ter um pouco de fantasia, um pouco de sonho, um pouco de todas essas coisas misturadas, porque senão a realidade em si, ela é um pouco pesada, né? A gente tem que ter essas questões. Então, eu misturo muito essas questões, assim. Eu acho que tudo que a gente faz na vida tem contingências, tem coisas que acontecem que a gente não esperava, boas e ruins, né? E a gente tem que ter a noção disso, que a gente não tem o controle absoluto de nada. A gente gostaria de ter o controle, mas a gente não tem controle de nenhuma coisa. A gente acha que tem o controle, mas a gente não sabe nada do que vai acontecer, nem com a nossa saúde, né? A gente se cuida, tu cuida da tua saúde e tal, mas quanto a gente vai viver, ainda bem que a gente não sabe quanto a gente vai viver, se a gente soubesse, imagina se a gente soubesse o dia da morte, a gente enlouqueceria, né? Imagina na véspera, o que a gente ia fazer, né? Então, eu acho que, nesse sentido, as coisas estão certas como estão, né? E nos resta viver ali, esse é o papel. Ô, Gava, tu que é um apaixonado por escrita, por literatura e tudo isso que está nos comentando, né? Para aquela pessoa que tem 40 a mais, né, que está pensando está num momento de reflexão de carreira, do que ela pode, o que ela deve estudar, e essa transformação digital está impactando no futuro tanto do professor, quanto do consultor, quanto do empresário. Tu prefere livro de papel, né, manusear. Como é que tu vê esse mundo VUCA agora, que alguns dizem, entre aspas, a nova economia, assim? O que tu falaria para uma pessoa de 40 que quer ficar rico para escrever um livro, por exemplo? Quer ficar rico escrevendo um livro? Olha, eu diria para ele tentar fazer outra coisa para ficar rico. Livro, né? Porque escrever livro, eu sempre digo, ser escritor, escrever, é mais ou menos a mesma coisa como tentar ser ator ou jogador de futebol. 1 em 1 milhão acerta. Esse cara acerta no sentido do mercado aceitar ele, né? Quando dá certo, o cara fica milionário, né? Nós temos aí palestrantes que estão, né, milionários
e pessoal que vende livro, mas é a grande minoria. A mesma coisa o jogador de futebol, a mesma coisa o ator. Ou o cara é músico, por exemplo. Quantos músicos são um sucesso estrondoso e enriquecem e tal? É a grande minoria, né? Quer dizer, quantos jogadores de futebol, esses que a gente diz, mas o cara ganha, né, 3, 4 dígitos de salário. O Brasil tem 25 mil jogadores de futebol. Esses que a gente fica sabendo é 500 no universo de 25 mil, né? Quer dizer, entre todos os jogadores profissionais, os amadores, mas enfim, o cara que vive da bola, né? Então é mais ou menos a mesma coisa. Então, Aldo, eu diria o seguinte, que mais do que o cara buscar alguma coisa para ele enriquecer, que eu acho bom também, enriquecer deve ser ótimo, né? Nunca enriqueci, mas deve ser muito bom, né? Eu acho que, né, pelo menos nos filmes, eu vejo que é bacana, né, tal, né? Mas embora a gente que trabalha com empresa, né, a gente sabe a dor de cabeça que tem por trás também, né, de ganhar. Eu te perguntei isso de propósito, que às vezes as pessoas olham assim, o cara é escritor, né, o cara é doutor, e a primeira coisa que as pessoas pensam, esse cara é rico, ou o cara é empresário, eles não sabem o que é ser empresário. Exatamente, eles não sabem que é ser empresário, eles não sabem, assim, também, que o cara... tudo bem, para aquela pessoa que está analisando, né, eu sempre digo, rico ou pobre e caro ou barato depende da quantidade de dinheiro que tu tem no bolso, né, em comparação com outras pessoas, né? Então, assim, para essa pessoa que tu estava se referindo, Aldo, eu vejo assim que uma pessoa de 45, 50, 55 anos, primeiro que é uma questão, claro, primeiro uma questão de paradigma. Eu conheço pessoas, né, que estão assim, são mais novas que eu, e já estão contando os dias para pendurar chuteira, assim, né, sabe? Para praia, como eu estava dizendo, né? Conheço muita gente, assim. Não está errado, é aquilo que a pessoa está almejando, né? Então, a primeira questão tem isso, tem o que a pessoa quer, né? A segunda questão, se for uma pessoa que quer estar aí, que quer estar no mercado, eu acho que tem que, por exemplo, tem que interagir bastante com pessoas mais jovens, né? Eu tenho 2 filhos adolescentes, então aí eu fico analisando eles e percebendo como é que eles veem o mundo, né? E acabo... Eles me questionam muito e eu acabo vendo assim que para algumas coisas que para meus filhos são absolutamente normais, para mim não são, né? E aí é uma questão de visão de mundo e tal. Então a gente tem que estar presente assim nessas outras, digamos assim, senão a gente se fecha, né? Porque as gerações, as mesmas gerações pensam muito igual. As pessoas na faixa de 40 anos, as pessoas na faixa de 50, se eu pegar minha mãe na faixa dos 80 e lá vai, né? Quer dizer, então é muito parecido. Então, conviver com pessoas mais novas, a gente tem que estar aberto a novidades, não ter medo delas, né? Essas questões tecnológicas e tal, estar sempre disposto a aprender, né? Não fugir assim de questão, eu não sei fazer isso, né? Tem uma frase que eu acho fantástica, que é do Benjamin Franklin, ele dizia que quando tu pergunta se tu sabe fazer alguma coisa, primeiro tu responde que sim, depois tu trata de aprender, né? Então, mais ou menos por aí, né? Quer dizer, não, como é que é isso? Eu vou ver, porque eu conheço, e vocês conhecem certamente, tem pessoas de 20 anos que são velhas e tem pessoas de 80 que são jovens, né? Então, a gente vê isso. Tem pessoas com 30 anos que a cabeça delas parece que a pessoa tem 80, né? Então, isso é uma questão assim, né? Para ampliar essa visão de mundo aí, só com a Santo Olhar Ótica de Flores da Cunha aí, para ter uma visão mais... Olha aí, ó, é uma visão, é isso aí, uma visão multifocal, né? Deixa eu te perguntar, então, tu comentou aí de estar sempre se atualizando e sempre estar olhando os novos modelos. O que te inquieta, pensando nesse bate-papo com os teus filhos adolescentes, o que te surpreende, o que tu olha com um olhar diferente que para eles é natural e que tu entende que talvez essa mudança da sociedade, desses públicos, desses empresários que tu atende, o que tu percebe diferente aí? Olha, uma primeira questão, Fábio, é a seguinte, o que eu vejo, eles têm muito mais, né,
toneladas de informações do que nós tínhamos, do que eu tinha, né? E só que muitas vezes, isso eu vejo neles, nos meus filhos, eu vejo em alunos em curso de pós-graduação e tal, que o pessoal não consegue sintetizar todas essas informações, não consegue usar. Então, eu vejo meus filhos, por exemplo, assim, para eles o celular já é um apêndice da mão, né? Eles não largam aquilo nunca, né? E aí, informação, mas daqui a pouco, onde é que vocês estão buscando essas informações? Como é que vocês estão filtrando? A capacidade crítica, né? A capacidade de fazer conexões entre as coisas. Então, essa é uma preocupação. Uma outra questão também, que eu acho assim, que eu enxergo, quando eu falo pessoas da minha geração assim enxergam, é que a questão da rapidez, né? Que é o V do mundo VUCA, né? O mundo volátil, onde as coisas que são hoje já não são mais amanhã. E essa geração Z ali tal, muitas vezes é difícil trabalhar com ela porque eles não têm paciência. Se a internet cair meio segundo, eles já começam a querer chutar, né? Eles não têm uma paciência, eles acham que esperar pelas coisas, construir as coisas devagarinho, eles querem pular essas partes. Eles são assim com tudo, né? São assim nos relacionamentos, querem tudo rápido, né? Quer dizer, então essas são questões assim que eu vejo que fica difícil, né? Se eles têm um lado melhor, que eu acho que eles têm muito mais diálogo, né? Eles têm muito mais rapidez de assimilar mudança do que nós, assim, do que pessoas com 45 mais, assim, no geral, eu vejo que tem essas questões, né? Que é vamos dizer assim, a capacidade crítica e a capacidade de síntese, né? E que a gente vê muito. Eu sempre digo assim que perguntam por quê, né? Por que será que os seres, se existirem, eu acho que existem, os extraterrestres nunca entraram em contato com a Terra, né? Cara, é só eles lerem um pouquinho dos comentários na internet sobre qualquer coisa, festival de bobagens que a gente vê aí, eles, não, vamos estudar esses caras para quê, né? Sabe? Então a gente vê muito isso, assim, essa questão também. Eu acho que o mundo está muito mais odioso, né? Ele está muito mais, as pessoas não têm paciência, as pessoas, qualquer coisa no trânsito, já querem puxar uma faca ou um revólver. Eu acho que as pessoas estão muito... talvez esses 2 anos de pandemia tenham afetado isso aí. Pô, isso não sou eu que estou dizendo, né? Pesquisas estão comprovando isso. Então, as pessoas estão muito assim, com os valores, né? Para trazer aquele filósofo, né, mais contemporâneo, o Zygmunt Bauman, a questão do mundo líquido, né? As pessoas estão com os valores muito líquidos, assim, sabe? Elas estão, assim, muito centradas em si mesmas. Eu vejo um mundo muito individualista e dá um certo medo que é o mundo onde meus filhos já estão crescendo, meus netos vão crescer, né? Mas eles vão ter que dar um jeito, né? É o mundo que eles vão viver. Se tem coisas boas acontecendo, maior longevidade, né, a ciência nos ajudando. Olha só o que foi a corrida da vacina, né? Quer dizer, em tempo recorde a gente conseguiu fazer isso aí. Por outro, é um mundo muito mais individual e está muito mais assim ansioso, né? Até o Aldo comentava do mundo VUCA, agora já estão falando, agora não é mais VUCA. Esses dias eu estava pesquisando para uma aula e tem o mundo BUNNY, que são as iniciais, que é um mundo frágil, um mundo ansioso, né? Um mundo não linear e um mundo incompreensível, né? Então, por exemplo, esse A de ansioso, o nosso mundo é ansioso, né? Gava, nessa tua linha, para não perder o gancho desse mundo doido, onde é que tu encaixaria o teu conceito de proatividade levando para a pessoa que tem 40 a mais? É possível ela ser proativa? É possível, Aldo. Eu sempre, desde que eu comecei a estudar proatividade, isso vai 15 anos mais ou menos, né? E depois a questão que está lá nos livros e tal, e nos artigos, a proatividade, antes de tudo, é uma habilidade. Ela não é inata, e como habilidade ela pode ser aprendida, né?
como a grande maioria das coisas na vida, né? A gente acha, não, isso é inato, cara. Não, tem pessoas que têm mais facilidade, mais talento para uma coisa. É só, bom, vamos pegar o futebol de novo, né? Quer dizer, o Pelé não foi o Pelé porque ele treinou bastante. Ele foi o Pelé porque ele nasceu com um dom, até hoje inigualável, né? Mas apesar disso, ele treinou também, né? Então, a proatividade, Aldo, ela primeiro, ela é uma habilidade, como tal pode ser treinada, né? A proatividade, ela é espantada por alguns comportamentos que todos nós temos. A gente tem medo de errar, né? Então, a pessoa que tem muito medo de errar, ela não é proativa, porque qual é o sentido da palavra proatividade? Proa do navio, né? Antecipar. Proatividade é antecipar ações, é agir antes que as coisas aconteçam, contrário do reativo que só age quando a coisa muda, né? Então, a proatividade, ela requer, assim, saber lidar com erro, né? E aí é um grande problema que nós todos somos incutidos desde a escola que errar é feio, né? Errar na prova, a gente vai mal, a gente não pode rodar de ano e tal. Então, a educação é muito... As empresas, elas têm um discurso que aceitam erros, mas elas não aceitam muito erro, né? Um erro pode fazer perder o emprego, tu é punido. Então, a questão da inovação, empresas inovadoras, as empresas mais inovadoras do mundo, elas gerenciam erro, gerenciam risco. E aí tem a proatividade, né? Então, a pessoa tem que saber lidar com essas questões. A pessoa tem que... ela não pode ser acomodada, ela tem que ter uma inquietação de querer fazer diferente, aquela velha questão. Eu posso estar fazendo alguma coisa de uma maneira correta, mas não é a mais correta. Eu posso tentar buscar a mais correta. A proatividade tem a ver com isso, né? E proatividade tem a ver também com não estar acomodado, assim, né? Querer crescer, querer se tornar uma pessoa melhor, seja no plano pessoal, seja no plano profissional, né? Então, eu te diria, assim, que a gente tem que agir sobre esses obstáculos da proatividade, né? Que é que a gente acaba incorporando isso e atrapalha a gente de ser mais proativo, né? Então, essa que é a questão. Eu li seu livro, Gala, do Proatividade. Você comenta muito nas organizações, né? Como é que está nas empresas da nossa região, nas empresas que você atende? Ainda é uma dificuldade, ainda eu diria que pode ser elencado talvez como maior barreira para as empresas não crescerem, vamos dizer assim, pensando nesse fator interno, né, da falta da proatividade, para as empresas seguirem adiante, evoluírem. Eu acho que sabe que... Sim. Não, desculpa, tu estava terminando aí. É um dos fatores bem fortes. Eu não diria que é só a proatividade, mas a proatividade ou a falta dela, né, melhor dizendo, ela é um grande obstáculo para as empresas. A gente tu também é consultor, né? O nosso universo é de empresas familiares, né? Em empresas familiares isso fica às vezes ainda mais complicado. Então a proatividade ela é um grande obstáculo antes de tudo para a inovação. Aldo, né? O Sebrae trabalha bastante inovação e a gente sabe da dificuldade de muitas empresas serem inovadoras. E quando a gente vai estudar as empresas inovadoras, em outras palavras, a gente vê, às vezes não está nem dito que elas são proativas, mas o comportamento delas é um comportamento proativo. Então, as nossas empresas aqui, eu diria, elas têm muito medo disso, ó. Ela tem do erro, do risco. As empresas têm que ser abertas, assim, para... vou pegar um exemplo bem simples, para usar, né, de maneira produtiva as ideias que as pessoas têm. Né? Nós queremos ser uma empresa inovadora. Eu sempre digo assim, inovação ou proatividade, ninguém é proativo ou inovador por decreto. Eu não falo assim, não, segunda-feira de manhã nós começaremos a ser inovadores, né? Não funciona dessa maneira. Agora, o que funciona é fazer pequenas ações que vão se somando, e aí às vezes as empresas eu pergunto, qual é o mecanismo que vocês usam para aproveitar as ideias que estão só na cabeça das pessoas? Que mecanismo, que ferramenta existe bem prática para essas pessoas poder darem sugestões, opiniões de uma forma formalizada e vocês poderem utilizar isso, né? Que mecanismos vocês têm? A gente sempre tem ditado, né, que a gente tem que aprender com o erro, né?
Tá, que mecanismo vocês têm na empresa para gerenciar os erros que aconteceram? Vocês têm uma memória de erros? Vocês têm um histórico de erros, do que aconteceu, que não deve mais acontecer? Ou as coisas se repetem, os erros são recorrentes, né? Porque tem uma coisa nessa história, Fábio, que é o seguinte, que a gente identificou quando a gente trabalha o comportamento proativo, porque foi interessante, nós, quando eu digo nós, eu e o professor Leonardo, começamos estudando a proatividade no âmbito empresarial, e ela foi nos levando para o âmbito pessoal, né? Óbvio, uma empresa é feita de pessoas, né? Então, tem questões assim que elas são muito da pessoa, e se tu pegar uma pessoa proativa e tu colocar numa empresa que não é proativa, essa pessoa, esse homem, essa mulher, eles vão acabar saindo dessa empresa para tentar ser proativo no outro lugar. Então, a empresa que não é proativa, a empresa que é reativa por natureza, ela não consegue reter os talentos proativos que, porventura, podem surgir. Ela nem se dá conta que ela tem talentos proativos. E esses caras, eles são inquietos, eles são questionadores, eles incomodam muitas vezes, né? Eles não vão... Por que o mundo Bunny diz que é não linear? O que é não linear, né? Os meus filhos são não lineares. Eles fazem uma coisa, eles fazem outra, depois eles ouvem música ao mesmo tempo que eles estudam, eles fazem isso, fazem aquilo, e eles vão fazendo da maneira deles, né? A nossa geração, 45 mais 50, mais, enfim, é mais linear, assim, é mais, né, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Então, a empresa que é muito certinha, assim, é complicado ela ter... Por isso que dá tanta questão de conflito de gerações nas empresas, né? O pessoal não consegue trabalhar com essa turma, né? Porque eu mesmo, eu estranho, né? Eu já fui em empresas que tem, vocês também já foram, já viram, um salão gigantesco com 100 pessoas lá dentro, todo mundo com fone de ouvido, todo mundo... aí o cara pode trabalhar um pouco e sair, voltar a dormir e tal. Pô, que coisa estranha, tá? Mas funciona, né? A empresa está funcionando, a empresa tá funcionando, né? E uma questão assim que esses dias eu estava comentando e me surpreendi, mas até positivamente, dessa tragédia que a gente teve da pandemia. Talvez um legado foi a questão do online, né, do home office. Eu estava conversando com alguns alunos de algumas empresas da nossa região, empresas grandes, outras médias, e está direto assim, e está funcionando muito bem. É um novo paradigma que está sendo quebrado, né? No determinado dia, a pessoa avisa, olha, amanhã eu não vou, mas eu vou estar em casa plugado e vou estar trabalhando de casa. Então, antes da pandemia, e quando a gente fala antes da pandemia, isso era há 2 anos atrás, a gente achava, não, imagina, isso nunca, o pessoal não vai querer, né? Eu estou dando aula 100% online e tá ok, né? Apanhei um pouco no início e tal, mas a última experiência que eu tive agora foi 10, foi ótima. E é uma turma que não teria fechado se não existisse essa possibilidade. Só que eu mesmo, Rogério, eu torceria o nariz, há pouco tempo atrás eu torceria o nariz para isso. Então, engatando naquela pergunta que o Aldo fez antes, que, entre aspas, que conselho eu daria, sugestão para as pessoas, né, 45 mais, a gente está aberto para isso, né? Porque eu me peguei com preconceito assim, mas online, não. E aí estou vendo que está legal, está funcionando, né? E aí, se eu não assimilar isso, eu vou estar fora do jogo, né? Então, é por aí. Mas as empresas, Fábio, eu até tenho pesquisas quantitativas sobre isso que eu fiz, né? Eu desenvolvi uma escala para medir proatividade, e aí a grande maioria é muito mais reativa do que proativa, né? Uma coisa que tu deve sentir nas tuas consultorias também, com certeza, né? Isso aí. E que sugestões tu poderia dar fáceis ou básicas para que alguns empresários que nos acompanham aqui no nosso programa possam tentar colocar essas iniciativas nas suas empresas para tornar a empresa com a cultura da proatividade, tentar mudar essa cultura, para tentar reter esses talentos, coisas talvez simples que tu possa dar como sugestão para que as pessoas possam incorporar aí, até nós na F2 consultoria mesmo aí, que a gente possa também
sugerir que as empresas possam colocar como ações? Fábio, vai pela linha das ferramentas. Eu acho que tudo que quando a gente trabalha uma teoria, por exemplo, a proatividade não deixa de ser uma teoria, né, com modelos e coisas assim, tem que chegar um momento que eu tenho que ter ferramentas práticas de aplicação. Então, uma das ferramentas, por exemplo, é a empresa criar um mecanismo que as pessoas possam dar suas ideias. Então, uma primeira questão é a empresa pegar, analisar isso, e depois tem empresas que fazem isso, tem até um mecanismo de premiação para as melhores ideias que foram implementadas. Então, esse seria um exemplo. Um segundo exemplo é fazer aquilo que a gente chama de inovação aberta, ou seja, fazer grupos dentro das empresas para sair da caixinha, como se diz, né? E a empresa tem que disponibilizar tempo, né, para as pessoas fazerem isso. Coloca lá, bom, sexta-feira, já que sexta-feira é um dia que o pessoal já está mais animado, sexta-feira de manhã ou sexta-feira de tarde, nós vamos fazer grupos, né, de inovação. Cada um vai escolher, cada setor, cada grupo vai escolher um problema dentro da empresa e vai trazer uma tentativa de solução, ou não só um problema, algum processo que funcione de uma maneira, mas que pode ser que nós não estejamos enxergando um processo melhor. Então, tu dá oportunidade. Eu já participei disso em empresas, funciona muito bem. O pessoal fica assim vibrante quando eles veem que eles conseguiram melhorar um processo, que a ideia do grupo foi aceita, e ainda o pessoal é premiado por causa disso, né? Não só de maneira financeira, mas de maneira assim, de reconhecimento dentro das empresas. Então, conseguir colocar ferramentas, né, para que as pessoas possam colocar a proatividade delas em campo. Aquelas que não são proativas vão se sentir mais encorajadas a ser. E aquelas que já são proativas, elas vão ser mais ainda, elas vão gerar muita coisa para as empresas. Quando a gente lê sobre essas empresas que a gente admira, essas empresas altamente inovadoras, né, elas lidam com isso, elas lidam com o fracasso, elas têm muito... Essas empresas que a gente vê hoje, né, Amazon, todas, é só ler algumas coisas sobre elas, elas fracassaram e erraram bastante. Só que o que importa foram os acertos que eles fizeram, né? Quer dizer, eles são o que são por causa dos acertos. Então, eu diria isso. E o que essas empresas têm? Essas empresas têm mecanismos, ferramentas, né, que possibilitam que as pessoas, na prática mesmo, sejam proativas, que não fiquem só no discurso, né? Por exemplo, assim, nessa empresa nós aceitamos erros no processo inovador. Tá, mas traduz para mim o que é se aceitar erros, né? O cara erra, o que acontece? Como é que eu aproveito aquele erro, né? Porque o erro, a gente fala muito, errar é humano, errar 2 vezes, né? já é meio chato, mas assim, o que eu faço com o erro? O que ele me ensinou? E de novo, né, que memória de erros eu tenho dentro da empresa, que histórico que outros possam aproveitar. É nesse sentido, né? Então, ferramentas práticas, né? Para que as pessoas... Mas nesse conjunto de vivências aí, de implantar o processo de proatividade, de cultura, tem que ter alguma história aí que possa compartilhar com a gente aí, que é alguma coisa que não deu muito certo, que acabou sendo curioso. O que pode compartilhar? Perrengues. As cruzadas, as frias. Sim, as lutas, né? É verdade, né? Eu uma vez realizei um processo numa empresa, eu fiz uma pesquisa numa empresa, de porte já, inclusive tinha com capital também do exterior e tal. Foi um desafio, foi algo bem bacana. O pessoal me contratou e eles ficaram sabendo do meu livro e me contrataram para medir a proatividade da empresa e tal. E depois, numa convenção de vendas, ir lá e discutir com os caras, e apresentar e tal. Então, foi assim, foi bem... E uma empresa, a empresa tinha, assim, uma ascendência alemã, né? Então, o pessoal bem assim, né? Bem metódico, bem centrado, e me questionavam muito, né? E aí, eu tinha lá, uma das perguntas do meu questionário se as pessoas eram
você é 100% proativo o tempo inteiro? Que é uma pergunta que tem lá, né? Essa escala que eu desenvolvi, ela veio da minha tese de doutorado, então é tudo validado, é tudo, né? As perguntas que estão aí não estão por nada, e da maneira como elas estão. E aí um dos diretores da empresa estava sentado na mesa do meu lado e ele olhou para mim e me disse assim, não, o senhor é 100% proativo, 100% do tempo? Aí eu né, fiquei assim, não, eu não sou. Então, essa sua pergunta tem que ser reformulada, né? E aí você sabe que aquilo naquela hora me pegou de surpresa e realmente eu vi assim que, poxa vida, eu acho que talvez essa pergunta ela pode estar viesando aquilo que eu estou medindo nas empresas. Então, eu conto assim que eu levei, né, entre aspas, com o perdão da expressão, um cagaço ao vivo e a cores, né, no meio da diretoria, mas foi um aprendizado, assim, né, e dessa questão. E também, assim, nessa trajetória de aplicação da proatividade, com a Dom Cabral nós fizemos muito trabalho, né, sempre assim, a gente sempre, muitas ficava numa saia justa, porque a empresa que te contrata, ela no fundo, ela acha que é proativa. E aí tu começa a mostrar para ela que ela não é, né? E aí tu tem que ter muito jogo de cintura, assim, tal, porque mexe muito com os brios, mexe muito com o ego das pessoas, né? Então a gente em vários processos de consultoria nós passamos, eu falo nós, eu e meu colega lá, passamos por alguns apertos assim, né? E inclusive nós tivemos oportunidade de trabalhar com algumas empresas aqui do Chile, empresas com outra cultura, então é bem interessante assim a gente ver que isso tem muito a ver com a cultura também, né? Tem países onde o erro ele é muito mais permitido do que outros, né? Por exemplo, pega um país como o Japão, eles têm verdadeiro horror a errar, né? Eles têm pânico de errar. Já outros têm uma cultura um pouco mais permissiva, né? Nós aqui, que somos latinos, deveria ser um pouco mais tranquilo, mas aqui na nossa região, a nossa ascendência é europeia, alemã, italiana, onde é uma cultura mais dura, assim, né, do erro, da coisa. Então, tem países e tem culturas e tem empresas que têm uma cultura mais permeável. Então, quando tu entra nessas empresas mais duras, é bem complicado, assim, porque te contratam para tu mostrar alguma coisa e quando tu mostra, ficam bravos contigo, né? Então, dá essas complicações aí. Então, né? Mas a gente vai se virando, né? Consultor sofre, mas faz parte, né? Então já deu problema aí com algum empresário que te contratou aí, que tu não deu o número que ele queria que tu mostrasse. Exatamente. É que, na verdade, ele me contratou para eu mostrar aquilo que ele queria ver, né? Aí eu mostrei outra coisa. E aí o pessoal não acredita muito, e aí tu mostra, e vai, e tal, né? Mas depois, assim, ó, eu vou te dizer que, salvo raras exceções, a maioria acaba vendo que aquilo que tu tá mostrando se tá embasado, e aí que entra a questão, né, da habilidade de mostrar, olha, não tô inventando nada. Eu entrevistei o pessoal da tua empresa, essa radiografia que eu tô mostrando aqui, não fui eu que inventei, seria a mesma coisa de um paciente ficar bravo com o médico porque na radiografia dele apareceu alguma coisa que ele não gostou, né? Ou o cara vai medir o colesterol, tá alto, aí eu fico bravo com o médico, né? Cara, olha ali, ó, tu me pediu para medir o colesterol, e aí eu fui medir e tá alto, a culpa é tua, né? Sabe? Então seria mais ou menos assim, né? Então sempre tem essas questões, né? Mas a gente vai se virando aí. Beleza, acho que agora, outra pergunta. Eu queria te perguntar sobre tu falou que está na prorrogação, mas tem muita vida ainda, né? O que tu planeja rapidamente, assim, nos próximos, sei lá, 10 anos? Para o teu terceiro tempo. Terceiro tempo, isso aí, terceiro tempo, com certeza. Olha, Aldo, eu planejo, assim, aprender coisas novas. Eu não sei direito ainda o que, né? Mas talvez me especializar. Alguns desses assuntos que eu falei aí,
eu sempre estudei eles de forma, digamos assim, amadora, né? Talvez me especializar em alguma dessas questões, né, que eu falei aí, que eu gosto bastante e tentar aplicar elas, né? Por exemplo, uma coisa que, quando eu comecei, eu falei das crônicas, né? Quando eu comecei a escrever as crônicas, depois foi indo e aí virou um livro. O título do livro se chama Felicidade. Por quê? Porque eu me dei conta, quando o livro estava pronto e sem título, que vira e mexe era sobre felicidade que eu escrevia. E aí eu comecei a pensar assim, será que não tem alguma coisa nas empresas que eu poderia fazer com essa história da felicidade? E aí comecei a pesquisar a felicidade no trabalho. E agora virou uma questão assim que toda hora a gente ouve falar. Então, talvez, uma ideia que eu tenho é procurar me especializar mais nisso, né? Eu já fiz palestras sobre isso, já fiz alguns trabalhos sobre felicidade no trabalho, né? Que é uma questão muito bacana, assim, da gente... Gava, sabe um estimulante que ajuda muito a felicidade é o vinho, né? Então, você que está assistindo aí, acesse lá Vinho da Serra, tu vai ter bons estímulos de felicidade. Com certeza, né? Eu digo assim, ó, o vinho, a gente pensa melhor com um cálicezinho de vinho do lado, né? Isso aí, os antigos eram sábios, né? E nos deixaram esse legado aí, com certeza. Mas a felicidade é isso, né? A felicidade, então, tu começa a estudar a felicidade no trabalho e tu vê que tem tanta coisa assim que entra em cena, que é algo onde as empresas ainda estão engatinhando muito, né? Melhorou muito isso, o pessoal o RH, que agora, né, o RH é um nome antigo, gestão de pessoas, está tendo um olhar sobre isso, né? Tem algumas publicações já especializadas da felicidade no trabalho. É um negócio que me chamou muito a atenção. Assim. Gava, contribuindo também, mas a gente está vendo as empresas, pelo menos as médias e grandes, cada vez mais nesse ranking das melhores empresas para trabalhar. Eu acho que essa pauta do clima organizacional, ela está cada vez mais forte, né? Que vai nessa linha de ambiente mais feliz, né? Tá, é verdade. Essa preocupação com a felicidade e com a felicidade, não é aquele papo assim que é vamos ser todos felizes no trabalho. Não, a gente sabe. Por que a gente estuda a felicidade no trabalho? Porque a gente sabe que o trabalho tem sofrimento, ele tem perrengues aí, né, como vocês estavam dizendo, ele tem saias curtas, saia justa, né, ele tem assim, ele tem alegrias também, óbvio, né, então é uma visão assim bem realista das coisas e como é que a empresa e as pessoas podem construir ambientes de trabalhos melhores, né, porque o que nós estamos vendo? As pesquisas estão mostrando as pessoas cada vez mais depressivas, ansiosas, né? E se a gente levar em consideração que nós trabalhamos 1/3 da nossa vida, né? Ou dos nossos dias produtivos, a gente trabalha 8 horas, que seja, se as pessoas não estão muito felizes, o trabalho tem a ver com isso, né? Então, óbvio, né? Pessoas mais felizes no trabalho, elas vão adoecer menos, elas vão ter menos problemas, elas vão ser mais produtivas. Então, em contrapartida, a empresa, isso tem pesquisa também que mostra, empresas com pessoas mais felizes, elas são empresas que vão melhor no mercado, né? E até perante os olhos dos consumidores, que a gente ainda não está muito ligado nisso, mas cada vez mais a gente vai dar preferência para empresas mais humanas, né? Empresas que têm essa... Isso, Aldo, eu concordo contigo, eu acho que melhorou muito, né? Nós temos exemplos, assim, na nossa região, aqui na Serra, de empresas premiadas, né? Que desenvolvem um trabalho em relação às pessoas fantástico, né? Isso é extremamente importante, né? Que nós somos vida... Aquela história que quando a gente entra no trabalho, esquece os problemas de casa... Eu sempre digo, a gente não tem botão liga, desliga, a gente é uma coisa só. Então, se eu vou para o trabalho com algum problema, se aquela empresa me ajudar, primeiro de tudo, se ela notar que eu estou com um problema, começa por aí. Pô, o Rogério não está bem hoje, né? O que está acontecendo? Aí vai e tenta ajudar, já são outros 500, né? Então, porque não adianta, né? A gente tem essa coisa, o cara veste a camisa da empresa, né? Não, uma vez um cara me disse assim, numa grande empresa, um gestor me disse assim, não,
Cada um de nós veste a sua própria camiseta. Eu vou procurar uma empresa onde a minha camiseta serve para essa empresa. Não estou vestindo a camiseta da empresa, estou vestindo a minha camiseta, mas essa minha camiseta pode ser muito útil para a empresa. Então, eu acho que faz mais sentido, sabe? Porque todos nós trabalhamos com o intuito de crescer, de ganhar dinheiro, de se posicionar na sociedade, de se sentir útil, é um somatório dessas coisas. Então, eu estou numa empresa porque os meus objetivos e os objetivos da empresa, eles se encaixam, né? Não são só os objetivos da empresa e não são só os meus objetivos. Tem que haver um encaixe disso aí. Quando a coisa as afinidades precisam ser mútuas, né? Para que dê essa liga. É verdade. E aproveitando, pensando nessa linha de conteúdo e também olhando um pouco a tua vivência, tua experiência aí, o que tu poderia colocar como sugestão aí de leitura, vídeo, conteúdo, que tu entenda que seja oportuno para o nosso público poder acompanhar, além dos teus livros, obviamente, o que tu recomenda, o que tu sugere aí que as pessoas possam buscar para se aperfeiçoar, se atualizar ou estar um pouco mais conectado neste momento? Olha, boa pergunta difícil de responder. Tanta coisa que a gente poderia indicar. Vamos lá. Sobre vídeos, assim, eu gosto muito daquelas palestras do TED, né? Que tem, assim, e são palestras muito variadas, porque a gente tem que, sair daquele paradigma, assim, eu sou da área de administração, então eu vou assistir palestras de administração. Não. Eu vou assistir palestras de um filósofo, de um químico, de um chefe de cozinha, né? Por exemplo, as maiores inovações. Vamos pegar um dos segmentos mais inovadores do mundo hoje, gastronomia. A gastronomia ensina muitas coisas, né? A gastronomia molecular, por exemplo, ela é inovação pura, né? Quer dizer, então, as palestras do TED, eu vou escutar um ator falando da trajetória dele, né? Então, uma primeira questão que eu colocaria em relação a vídeos, eu acho que com as palestras do TED a gente tá bem servido. Tem de pessoas, né? Tem de brasileiros do TED Brasil, e uma boa parte daquelas que são em inglês estão legendadas, as palestras do TED, então também ajuda muito a disseminar. Em relação, né, a livros, né, mais do que indicar livros de gestão, eu sempre, né, tenho para mim, assim, uma dos tipos de livro que eu mais gosto de ler são biografias. Então, com biografia a gente aprende muito, né? O que aconteceu com as outras pessoas, o que elas fizeram, qual é que foram os erros dela. Então, biografias sobre pessoas, assim, que a gente conhece. É só entrar na Amazon aí, colocar biografias, a gente acha um sem número de biografias. Lê lá a biografia do Henry Ford e vê lá o que ele acertou, o que ele errou, do Jeff Bezos da Amazon, o que ele fez, o que ele não fez, né? E tem alguns livros também nessa questão que nós estávamos falando de felicidade, que estudam felicidade mais no âmbito empresarial. Por exemplo, O Jeito Harvard de Ser Feliz é um livro interessante, né? Que o autor ele é um especialista nisso aí, né? Então teria livros nessa linha também, né? Então eu acho que seria mais ou menos nessa ótica. Livros sobre inovação, eu acho bacana. Tem muitos livros sobre inovação aberta, né? E também esses livros que falam, hoje em dia, a gente tem, eu falei do choque de gerações, tem livros que nos ajudam a entender como é que as novas gerações se comportam, né? Então, uma pessoa, né, 40, 45, 50, ela pode, por aí, tentar entender como é que as coisas funcionam no mundo que não é o dela, né? Como é que as pessoas pensam, como é que elas se comportam. Eu acho interessante nesse sentido. Para falar de alguma coisa, para indicar livros aí, a gente pode marcar até um outro programa que podemos ficar só indicando aí, que é muito bom.
muita coisa. Beleza, Gava. Gava, a gente quer muito te encontrar pessoalmente aí, na primeira oportunidade que tu vires para cá. Afinal, Bento e Caxias são cidades irmãs, né? A gente tem um vinho especial para ti aí, do Vinho da Serra, né? Agora eu vou. Não tem erro, aí não tem erro, são todos vinhos muito bons. Aí um abraço lá para o Luiz Camargo, nosso parceiro. Vou comentar o site, né? www.vinhodaserra.com e Instagram, Vinho da Serra Oficial, Instagram. Eu vou seguir lá. Gava, legal, não? Fale. A gente quer, acho que isso, a gente quer agradecer muito aí pelas suas palavras, suas ideias, tanto a questão da proatividade quanto a questão de felicidade, do que fazer, e acredito que contribuiu muito aí para os nossos ouvintes, nossos espectadores, e a gente agradece com esse vinho, vai ser entregue para você, e não sei mais alguma palavra. Eu acho que a gente tem que tomar esse vinho. Tomar junto. Vamos marcar tomar esse. Vamos marcar tomar esse vinho juntos. Aí eu levo os livros, faço uma dedicatória para vocês. Boa. Ficamos no compromisso, né? E eu queria aproveitar assim para agradecer o convite de vocês, né? É uma honra quando o Aldo me deu, mas eles querem saber o que de mim, né? Quer dizer, o que eu tenho a contribuir. O que a gente pode trazer é isso, as histórias, um pouco daquilo que a gente, enfim, aprendeu e continua aprendendo aí, né? Nos livros ou fora deles, né? Eu sempre digo também, eu sou apaixonado por livros, mas nada substitui a vida, né? A gente só aprende a nadar caindo na água, né? Só aprende a tocar pegando o violino na mão e por aí vai, né? Então, aprende a ser pai sendo, não adianta. Tem coisas... tem as duas frases, né? Tem aquela que diz que é nada mais prático do que uma boa teoria, que é verdadeira, mas tem aquela que é um pouco mais sarcástica, que diz assim, que na prática a teoria é outra, né? Então, na junção dessas duas questões, a gente vê, e é uma coisa que se debate muito lá no pessoal, tem gente no doutorado que quase briga por causa dessas coisas, da teoria e da prática, né? Mas eu acho que é como a gente falar de uma moeda, né? É impossível, se qualquer um de nós cunhar uma moeda, ela vai ter dois lados. É impossível fazer uma moeda sem ter dois lados.